Olá, hoje vamos falar sobre um vídeo interessantíssimo. Você já parou para pensar por que a felicidade ela é tão difícil de ser atingida? Muitas vezes a pessoa tem uma boa família, um bom emprego e sente preocupações, uma ansiedade ou aquela sensação que alguma coisa não está bem. Para responder essa pergunta, nós temos que pensar nesse termo: preservação da espécie. O instinto do ser humano é preservar a espécie. O cérebro foi feito, portanto, para isso. Vamos pensar juntos. O ser humano de 10 mil anos, 30 mil anos atrás, ele sendo preocupado, ele teria mais chances de sobreviver. Ele se autopreservaria, se cuidando e se protegendo. Do contrário, um ser humano naquela época muito feliz, muito curioso, muito comunicativo, ele teria mais dificuldades se comparado com aquele cérebro mais receoso. É natural se pensar que naquela época não existia ansiedade, né? Mas ao contrário, muito ao contrário. O ser humano naquela época, 10 mil anos atrás, ele acordava, ele teria que ir atrás de uma presa, ele teria que ter medo de ser uma presa, ele, portanto, também ser uma presa, ele teria muito medo do próprio ser humano, né, que naquela época é muito comum um grupo vir e terminar com uma vila, né, a escuridão. Em resumo, o ser humano passava praticamente ansioso o tempo todo. Esse seria o estado natural do ser humano. Portanto, áreas que estão no cérebro relacionadas a preocupações, ansiedade, receio, elas são muito ativas. Já falamos em outros vídeos sobre esse sistema mais em detalhes. Sempre temos que pensar na amígdala. A amígdala é uma área do cérebro que interpreta o perigo e nesse mesmo local ele tem uma memória dos perigos vividos anteriormente. De novo, sempre pensando que existe um instinto da preservação. Essa amígdala, ela tem uma conexão com um sistema que nós chamamos sistema hipotálamo, hipófise, adrenal. Resumindo, chega um estresse, a amígdala interpreta que aquilo é um problema, comunica com o hipotálamo, que esse faz produzir um hormônio muito conhecido, chamado cortisol. Ele estimula a hipófise e depois estimula a glândula suprarrenal. Não foi por acaso que a natureza fez a produção desse hormônio nesse tipo de situação, porque esse hormônio aumenta a pressão arterial. Esse hormônio aumenta a glicose. Esse hormônio melhora a vitalidade dos músculos. É fácil entender isso, então, portanto, uma pessoa com uma pressão mais alta, ela tem vitalidade naquela hora. A glicose, que é o açúcar, não pode baixar numa hora de perigo, senão a pessoa fica sonolenta. Também a parte muscular. Fazendo uma pequena observação sobre o cortisol. O cortisol, ele não é um veneno para o corpo, ele é necessário. Ele melhora a imunidade da pessoa, ele melhora o ritmo do sono dela, ele sobe e desce de acordo com o ritmo circadiano que nós chamamos. Portanto, ele tem suas funções positivas. O que não pode ser feito, e qualquer substância, se em excesso, ela pode causar sintomas deletérios para o corpo. Então, se ele for produzido o tempo todo, aí sim nós podemos ter problemas no organismo. Então, esse sistema ele foi feito para momentos. No momento que a pessoa está
constantemente se sentindo ameaçada, essa pessoa vai desestruturar todo esse sistema e ela vai ter uma pressão alta contínua, ela pode desenvolver até diabetes e ela, atenção, ela tem mais risco de baixar a imunidade e, portanto, desenvolver doenças graves, inclusive o câncer. Nessa escala evolutiva, a amígdala e todo o sistema de defesa ficou muito ativa. Hoje não existe um perigo real de uma escuridão, de um ataque de animal ou propriamente de um ataque de um ser humano. Então o cérebro ele canalizou outras preocupações para usar essa área muito ativa. Uma preocupação de autopreservação financeira. A pessoa tem medo hoje de ter sofrimento num futuro e, entre aspas, terminar a espécie. Outro exemplo, um boleto. A pessoa pode entender aquele boleto como uma ameaça, um pagamento que é necessário fazer. A pessoa pode receber uma notificação. Olha, a pessoa recebeu uma notificação da prefeitura porque deu problema no terreno. Aquele papel gera uma ameaça na pessoa, mesmo que não seja nada grave, mas é, de novo, um instinto que a pessoa sente de ameaça. É aquela pessoa que estava bem e, de repente, começou a se sentir mal sem saber por quê. Por outro lado, a felicidade plena, como os meios tentam fazer a gente imaginar que existe, não é um estado natural do cérebro. Estou trazendo esse assunto justamente para a pessoa não se culpar porque ela não está feliz o tempo todo. Aquela área chamada amígdala, ela tem aproximadamente aí umas 30 conexões com diversas áreas do cérebro. Uma delas é o córtex pré-frontal, que nós também falamos muito anteriormente, que é a área mais racional da gente. Então, essa área que nós temos o controle, que é o julgamento, tomada de decisões, ela também se conecta com essa área mais instintiva que é a amígdala. Então, aqui vem a solução, que é administrar os sentimentos através da racionalidade. Um cérebro, ele não consegue ter dois sentimentos ao mesmo tempo. Por exemplo, ele ficar feliz e triste ao mesmo tempo. É impossível. O que nós temos que fazer para melhorar esse cérebro é aumentar os estímulos que deixam a pessoa com satisfação e felicidade. E com isso, desprogramar aquele cérebro que trabalha de uma forma mais instintiva para o lado negativo. Esse é o grande desafio do ser humano ao longo da vida dele. Se esse assunto fez sentido para você, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo.